Olá, aqui é André Barros, o Moneymaker. Num vídeo anterior eu puxei um tema que eu julgo fundamental a todo investidor: revisar os erros que cometeu ao longo do ano, de todo um ano, aproveitando esse momento oportuno, de virada de calendário. Eu estou gravando o vídeo por volta aí, hoje acho que é 20 de dezembro, aproveitando essa virada de calendário para justamente ajustar o carro para a nova temporada que em breve se inicia. É uma oportunidade para a gente se deixar de lado um pouco o ego, e também não é uma busca por autoflagelação, por somente se criticar, mas sim pelas oportunidades que estão à nossa mão. É bem verdade que a gente nunca vai estar livre de falhas, e que nem todas a gente vai conseguir identificar. Sempre vamos ter aqueles pontos cegos da nossa jornada. Porém, aqueles que a gente consegue mapear, aqueles que a gente conseguir identificar, eles se convertem nas oportunidades mais fáceis de melhorarmos a nossa performance. Bom, nem sempre tão fáceis, mas pelo menos claramente identificadas e que podem ser acionadas. Então eu concluo hoje essa provocação com os 6 erros que complementam os 12 que eu iniciei lá no vídeo anterior, Assim eu complemento os 12 erros que eu usei como título. E certamente, os seus erros vão ser distintos, olha para esses pontos que eu trago hoje como uma inspiração para você fazer o seu próprio exercício. E não assuma necessariamente que essa lista, esses 12 pontos que eu estou mencionando, são os que você também vai precisar ajustar. Talvez alguns deles coincidam, outros não. O ponto é, não deixa passar essa oportunidade de fazer os seus ajustes e começar o próximo ano melhor. Esse, parece meio chavão, mas esse é o momento de fazer isso. Então vamos complementar o vídeo anterior, em que eu falei de 6 dos primeiros erros, e vamos concluir com mais 6 erros. E assim a gente vai ter comentado aí esses 12 erros que eu pessoalmente identifiquei. Então eu parto do ponto 7, o erro número 7, que foi perder boas entradas por ruído de curto prazo combinado com ganância. Bom, se a gente olhar apenas o percentual de recomendações que chegaram no preço sugerido, a conclusão seria de que não foi um problema lá no Stock Snipers. Ao longo desse ano, 71,7% no momento que eu gravo, das sugestões, sejam de compra ou venda, tiveram seus preços alcançados. E olha que foram mais de 220 pontos de movimentação sugeridos. A edição é semanal do Moneymaker Stock Snipers. Olhando por essa métrica, não deveria haver nenhum problema aqui. Ainda que tenha espaço para melhorar, a gente está em 71%, é um percentual que atende o que busco. Eu não quero atingir 100% de alcance. Algumas sugestões são colocadas, de fato, com um pouquinho mais de ganância ou de ambição para a chegada. O problema fica no qualitativo e mais pontual. Algumas boas recompras acabaram ficando de fora pela busca exagerada desse um pouquinho mais de desconto, E em geral motivada por uma foto do momento do mercado, um momento de tensão em que você acaba trazendo essa ganância exagerada misturada, mesclada com o medo, E essas oportunidades acabam ficando de fora. Então o que eu posso fazer nesse ponto? Bom, para 2022 eu já comentei que buscarei um uso mais intenso dos gatilhos de negociação. E complementando, ao identificar uma clara oportunidade, serei menos exigente no desconto adicional. É como se eu olhasse cada vez mais para os indicadores e tentasse me blindar desses ruídos externos. Essa ganância, ela se mostra pouco produtiva no médio e longo prazo. Pensa comigo, o que são 1 ou 2% a mais de desconto em uma posição que realmente tenha potencial? Vale também no sentido inverso, ao perder oportunidades de saída nessa busca pelo ganho adicional, motivada por uma foto de momento que pode não se sustentar.
E, em geral, né, a nossa experiência é que muitos desses ruídos, eles têm curta duração, né? Ou eles são trocados por outros, ou são invertidos, ou desaparecem, atenuados, etc. O oitavo erro, né, ou oportunidade, né, fazer mais uso de entradas e saídas parciais. Fazer preço médio pode ser uma armadilha terrível, né, levando o investidor a se amarrar a uma posição, perder em custo de oportunidade, e conforme ele vai aumentando essa posição relativa, né, na carteira, ele acaba também perdendo benefícios de diversificação que são importantes. Isso é verdade. Porém, o preço médio ele pode ser uma ferramenta fantástica ao ser usada para otimizar entradas e saídas que já tenham seus alvos e limites definidos. Na minha visão, e pelo que eu vi desse ano, isso será ainda mais importante em um ano que promete volatilidade intensificada, como será provavelmente 2022. Usei pouco desse recurso nesse ano que está terminando. Eu pretendo fazer esse ajuste, né, para essa próxima temporada. E aqui, né, se a gente parar para pensar um pouco, ele até ajuda a amenizar o ponto anterior que eu falei. Imagina, né, você quer entrar, mas acha que a posição... você quer entrar naquela posição, né, mas acha que talvez o estresse do momento ela possa cair um pouco mais, né? Então, aí você acaba colocando um desconto maior e não entra. Então, por que não, né, usar essas entradas parciais nesse momento de incerteza? Né? A combinação com os gatilhos de negociação vai te dar uma maneira de ponderar o peso de cada uma dessas parciais. E isso tende a ser bem mais interessante do que simplesmente exagerar na pedida do desconto e acabar ficando de fora. O nono oportunidade, ou o erro número 9, né, foi buscar valorizar mais os ganhos acumulados e os proventos. Eu tenho, talvez você já saiba, né, eu tenho a gestão ativa como um pilar fundamental da minha estratégia. As saídas e recompras, né, em que eu busco ampliar posições sem capital adicional, fazem o principal papel nesse pilar. O outro é o balanço, né, entre caixa e os ativos comprados. Né? A minha gestão ativa basicamente está nessas duas dimensões. Ok, né? Perfeito. Ela tem funcionado e assim seguirá. Talvez seja um dos principais elementos da minha estratégia. O problema aqui é a falta de visibilidade da evolução desses movimentos. A minha tentativa de ser mais ácido, né, o foco no ganho acumulado da primeira entrada, da última entrada, né, então eu acabo focando nessa última entrada que foi feita, desconsidero dividendos e os movimentos anteriores. Ele é interessante do ponto de vista de tornar mais desafiador, né, as nossas movimentações. Porém, ele acaba levando à perda de boas oportunidades de movimentação. Há momentos, né, em que poderemos ter um sinal de venda com um ativo em perda, né, nessa visão de curtíssimo prazo, em que eu só olho a última entrada. E aí também entra em jogo um outro elemento que a gente falou no vídeo anterior, que é a aversão à perda, que acaba essa combinação levando à inação. Você tinha um sinal de venda, mas você olha que pontualmente ela está em perda e você acaba esperando. Né? E olhar não só a última entrada, mas a evolução da gestão ativa naquela posição, junto com os proventos já recebidos, ela poderia abrir uma nova oportunidade de venda, mesmo que nessa janela curtíssima, né, nessa visão mais ácida, ela estivesse no prejuízo, né, considerando a última entrada. Então aqui o ponto é mais simples de trabalhar, né, ficar atento, ter essa maior visibilidade na hora de tomar a decisão. Talvez seja um ajuste bem simples, né, se eu combinar ele com os gatilhos de negociação. O 10º ponto, né, reforçar os fundamentos da estratégia. Aqui eu falo de uma perspectiva de time de investidores, né, mas também pode ser adaptada ao investidor comum. Lá no Stock Snipers, né, eu tenho o curso, né, onde eu comento no detalhe toda a estratégia, ele está disponível, ele está lá já 21 videoaulas. Porém, ele não é um ponto óbvio achar que por estar tudo lá,
o time que me acompanha já está totalmente familiarizado. Eu penso que é uma oportunidade, né, de aproveitar as lives, né, que eu faço com o time para cobrir e reforçar pontos da estratégia. Então, cada momento é uma oportunidade de trazer um tema e explorá-lo mais a fundo. E aqui não é para que todos, né, cada investidor ou no time torne-se experts na estratégia, pode até se tornar, mas o principal é para ganhar mais confiança nas escolhas. Agora, leve esse ponto para a sua jornada de investidor individual, né? Esquece o Stock Snipers por um momento. Seja qual for a rota que escolheu, você tem feito uma periódica revisão dos fundamentos que acredita e usa? Você tem questionado se eles podem ser melhorados ou se eles podem ganhar com novos elementos que você traga? Ou simplesmente, né, a revisão ela te ajuda a confiar mais, né? Porque se você simplesmente vai no automático, né, mesmo quando os resultados são bons, isso é perigoso, né? Então é importante reforçar o caminho que você escolheu constantemente, como quem rega uma planta, né? O ponto 11, né, ganhar amplitude e reduzir frequência. No vídeo anterior eu falei, né, sobre essa busca por maior amplitude e a sua relação com a frequência de negociações. Nessa direção, né, o que observei é que eu preciso reduzir a frequência de movimentações, combinando com essa busca por maior amplitude. E aqui eu nem falo do Stock Snipers, né, mas sim das minhas movimentações pessoais. Aqui é a minha visão pessoal. A frequência de movimentações no Stock Snipers, né, ela me parece até adequada, né, em que nós fazemos aí em média 1 a 2 movimentos por semana e com um impacto entre 5 a 10% da carteira. Então esse me parece poderia ser até um pouquinho menor, mas está dentro do adequado. O assinante, né, ele pode inclusive, como eu sugiro, colocar as ordens na pedra, né, com a validade para toda semana, e com isso ele não precisa acompanhar os pregões diariamente. Lembra que eu estou falando para um investidor comum, não estou falando para um profissional de mercado. Aquele que me acompanha, em geral, ele tem um outro foco profissional. Talvez, né, essa frequência seja uma boa referência para mim mesmo. Apesar de acompanhar o que eu recomendo lá no Stock Snipers, o ponto é que eu faço também investimentos em outros mercados, e mesmo quando não tenho movimentação planejada, lá estou eu ligado no mercado. Então não existe nada a ser feito, a estratégia está bem definida, ainda assim eu vou lá e me conecto, né, e estou acompanhando. Ok, né, por um lado faz parte, né, ossos do ofício, né, para quem trabalha com isso, podemos dizer que é natural, é talvez até esperado. Porém, não é realmente fundamental. Irei nesse caminho para esse ano que entra, né? Menos tela, alguns dias propositadamente off, desconectado, menos movimentações e maior amplitude. Bom, que não sejam apenas promessas de ano novo, né? Vamos ver como que eu consigo colocar isso em prática. Último ponto, né, fechando a nossa lista. Ser mais inteligente no uso dos benchmarks, dos índices, das referências, das suas métricas de controle. Bom, talvez você não tenha essa necessidade, né, de acompanhar uma referência de mercado, ou talvez nem confie muito na maneira como algumas são calculadas, né? Como pessoa física, temos essa liberalidade, né? A pessoa física não está respondendo a um cotista, por exemplo, ou a uma entidade reguladora. Porém, eu julgo que é uma liberalidade de escolha, mas uma burrice não ter alguma referência. Basicamente, é o que nos diz se estamos em nossa jornada no ritmo e direção corretos. Descobrir depois de muitos anos que não chegamos a tempo ou não chegamos no lugar planejado deve ser muito frustrante e com a dificuldade que não dá para reverter depois de ter percorrido uma jornada tão grande, dá para amenizar. Assim, um bom benchmark, e escolha o que faz mais sentido para você,
ele permite ajustes de rota e ritmo a tempo para que isso não aconteça. Pode ser o Ibovespa, pode ser o IPCA, pode ser uma métrica quantitativa. No meu caso, né, com todas as críticas que lhe cabem, eu uso o Ibovespa no Stock Snipers. Até porque, para o meu investidor, né, para o meu assinante, o nosso objetivo é muito simples, é bater o mercado com menor risco. Corrigindo, né? É simples de mapear, né? Não necessariamente de fazer. Tanto é, né, que muitos fundos grandes e de alta competência, equipes e patrimônio enorme, eles nem sempre conseguem. Fica ainda mais complexo se pensarmos nesse objetivo dele ser alcançado de forma consistente ao longo do tempo, não de forma pontual. Enfim, aqui a oportunidade que identifiquei foi de atuar de maneira ainda mais ativa ao longo do ano para buscar e ampliar essa vantagem versus o Ibovespa. É uma perspectiva, né, em que eu olho o ano, e até mais do que o ano, né, como uma visão de momentos de partida distintos, e elementos como beta, frequência da gestão ativa, alocação de caixa, composição de setores, serão as escolhas que ajustarei com maior intensidade ao longo do ano. Imagine que 2022, ou qualquer ano que a gente imagine, é um jogo de aproximadamente 250 pregões, em que eu irei ajustando o time conforme o momento da partida, o nosso placar e a performance do time adversário, que nesse caso é o Ibovespa. Ainda é um ponto de ajuste, né, que eu estou começando a trabalhar com maior visibilidade, com maior detalhamento, mas essa imagem que coloco aqui na tela, ela reflete apenas o primeiro tempo dessa partida, né? Esses 250 pregões eu divido em 3 tempos, que ela pode talvez ajudar a entender melhor essa lógica que eu estou comentando agora. Veja então apenas como exemplo, né, esse primeiro esquema de jogo do primeiro tempo dessa partida que eu coloco aqui na tela. Certamente, né, ainda vão ter pontos a melhorar, né, e o que vale é a ideia que o fundamenta. Ter escolhas diferentes dependendo do momento do jogo, nosso placar e a performance do adversário na partida, a performance do Ibovespa. Repara que a matriz aí desse primeiro tempo, ela combina justamente isso, e para cada uma dessas células, né, tem momentos em que eu vou estar mais na defensiva, eu vou colocar o time no ataque, sempre olhando essa relação com o benchmark e o momento da partida. A ideia, né, é ir ajustando o time no curto prazo, pensando na construção do resultado de longo prazo. A busca de vencer não uma partida, né, nem mesmo uma temporada de forma isolada, mas de ser consistentemente vitorioso, ou estar consistentemente ali próximo ou superando esse benchmark. Como a imagem mostra, né, você verá que cada estilo de jogo implica em ajustes no time. Aqui entendido como os elementos, né, que eu comentei anteriormente, o caixa, o nível de caixa, né, o beta da carteira, a frequência e amplitude de recompras, que é parte da nossa gestão ativa, e até a alocação de setores. Eu espero, né, que ela ajude também em outro aspecto ao longo do ano. Eu espero que ter essa visão feita de maneira antecipada, ela possa mitigar o efeito negativo do lado comportamental, quando as surpresas aparecerem ou o resultado não estiver nos favorecendo. Isso não significa que seremos inflexíveis, né? Afinal, não há plano que sobreviva intacto ao campo de batalha. Não é esse o ponto. Mas ele significa, né, e isso sim, que eu terei um ponto de partida, né, uma base inicial que foi pensada fora do calor da batalha, para que eu possa refletir e fazer os ajustes necessários. Né? Então,
talvez esse seja um elemento extremamente relevante, né? Não significa que o plano vai ser perfeito, que ele vai ser rigidamente seguido, porém vai nos ajudar a ter maior tranquilidade. Enfim, né? Aqui termino os 12 erros que identifiquei em 2021. Eu espero que tenha conseguido mostrar como eles podem se converter em oportunidades, daquelas mais próximas de serem alcançadas, né, que temos disponíveis, e possa ter te estimulado a fazer o mesmo exercício, provavelmente com resultados distintos. Para ser sincero, né, eu acho até que eu exagerei a mão, né? Quando eu olho em retrospectiva, 12 talvez tenha sido um pouco exagerado, né? Se você notar, alguns deles poderiam ser combinados, né? Eles são muito próximos, estão interligados. Como também, né, mesmo que fique nos 12 pontos, agora eu preciso identificar quais são os prioritários. E, aliás, essa é uma boa ideia, né? Então, voltar a essa lista dos 12, ou o número que você tenha chegado, e marcar quais são os 3 indispensáveis. Se eu não conseguir ajustar mais nada na próxima temporada, se eu não conseguir ajustar os 12, né, e é provável que a gente não consiga, alguns erros eles estão ligados a comportamental e leva tempo para mudar, mas quais são os cruciais, né, dessa lista de 12, quais são os 2 ou 3 que eu deveria sim ou sim implementar? Então é isso, espero que tenha te ajudado aí a pensar um pouquinho sobre a sua própria jornada. Depois, desconecta desses 12 erros e começa do zero a sua própria revisão. Pode ser que alguns sejam iguais, pode ser que novos surjam, pode ser que para vocês alguns do que eu comentei sejam extremamente óbvios e você já tenha vencido esse desafio lá atrás. Só não entra nessa análise com essa premissa de que você já sabe tudo e já tem todas as respostas. E também não se deixe influenciar pela sua performance. O meu ano foi muito bom. Eu tive um resultado, enquanto o Ibovespa caiu, sei lá, 10, 12, eu estive extremamente positivo. Isso não significa que o seu processo tenha sido bom, ou que ele não tenha, que ele esteja blindado de falhas. Desconecta do resultado. O resultado é o outro universo. Foca em entender o que o seu processo pode ser melhorado. Então é isso. Vamos juntos.